E nesse vídeo eu vou passar para você 3 dicas de produtividade que vão ajudar você a ser mais produtivo, não só na vida, mas também nos seus negócios. Mas calma que esse não é um daqueles vídeos onde eu vou passar para você alguma ferramenta, algum método mirabolante. Mas se você ficar comigo até o final, você vai ver que essas 3 dicas, elas de fato vão poder te ajudar. Dicas essas que eu aplico na minha vida e nos meus negócios e que funcionam muito para minha produtividade e com toda certeza vão te ajudar também a ser mais produtivo. Eu sei e eu entendo que muitas vezes pode parecer difícil ser produtivo nos dias de hoje. O excesso de informação que nós temos em todos os momentos, seja com as redes sociais, ou seja talvez com seus compromissos diários, muitas vezes acaba atrapalhando para que nós possamos ser produtivos de fato. E eu entendo que é um desafio para muitas pessoas ser produtivo. Para mim também diariamente é um desafio ser produtivo. Porém, existem estratégias, existem maneiras que nós podemos aplicar no nosso dia a dia que nos fazem ser mais produtivos. Um outro ponto importante também que eu trazer para você é explicar a diferença entre você ser uma pessoa que trabalha em excesso e uma pessoa que de fato é produtiva. A diferença é a seguinte, que a pessoa que trabalha em excesso, ela não necessariamente é produtiva. Você pode trabalhar 10, 12 horas do seu dia, só que você pode estar não produzindo tanto quanto você trabalha. Da mesma maneira, existem pessoas que elas trabalham pouco tempo, como por exemplo 5, 6 horas, e produzem muito mais do que essas pessoas que trabalham de 10 a 12 horas por dia. E o que faz com que essas pessoas que trabalham menos tempo, mas conseguem produzir muito mais, é que elas conseguem organizar a sua rotina de uma forma produtiva para que elas consigam render muito mais. Então, para você que quer se tornar uma pessoa mais produtiva, fica comigo nesse vídeo até o final que você vai com certeza sair daqui sendo uma pessoa mais produtiva aplicando o que você vai aprender neste vídeo. A primeira dica para você ser uma pessoa mais produtiva é: comece pelas tarefas mais importantes. Isso aqui é um fato. Se você tem tarefas que são importantes, que são prioritárias, não comece o seu dia gastando tempo e energia investindo em outras tarefas, em tarefas menores ou tarefas que não são tão importantes assim. O que de fato faz com que nós possamos render e produzir mais no nosso dia a dia é o fato de nós fazermos tarefas que são importantes. Então, se você prioriza tarefas que são importantes na sua rotina, isso ajuda para que você consiga ser uma pessoa mais produtiva, pois você vai estar focando em executar tarefas que elas são relevantes para os seus objetivos. Agora, se eu gasto tempo já no começo do meu dia com tarefas pequenas, menores, que elas não são tão relevantes assim para o meu objetivo, quando chegar no momento de eu fazer as tarefas que são importantes, aquelas tarefas que de fato fazem com que eu seja uma pessoa produtiva por ter terminado aquelas tarefas, aí com certeza eu não vou ter mais tanta energia como eu poderia ter para focar nessas tarefas que são importantes. Então, se eu estou dispondo da minha energia, do meu tempo, da minha atenção, logo no começo, com tarefas pequenas que não vão ser tão relevantes assim para mim, eu estarei desperdiçando a minha energia, quando na verdade eu deveria focar inicialmente em executar e concluir aquelas tarefas que são importantes. Se você conseguir priorizar isso, se você conseguir priorizar já no começo do seu dia, de cada dia, as tarefas que elas são as mais importantes, pode ter certeza que você vai conseguir cumpri-las muito mais do que se você deixasse ela para um outro momento. Porque se você inicia pelas coisas menores, pelas coisas mais fáceis, você acaba muitas vezes cansando já no começo. E aquelas pequenas ações, por mais que seja bacana você conseguir realizar pequenas ações e cumpri-las para que você depois se sinta mais realizado e tenha força para cumprir as demais, coisa essa que muitas pessoas praticam como um hábito de produtividade, porém você acaba deixando essa tarefa mais importante para depois e postergando, e em muitos casos, quando você chega nessa tarefa depois, você já não tem mais aquela energia, aquela dedicação para conseguir cumprir como você precisava ter cumprido com essa tarefa. Então essa é uma dica muito importante. Priorize inicialmente no seu dia as tarefas que são mais importantes. Eu tenho certeza que você vai ver uma mudança radical na sua rotina se você conseguir aplicar essa dica que eu estou te passando. A segunda dica é: divida suas tarefas em blocos de tempo. Para você que tem muitas tarefas e acaba levando um determinado tempo para cumpri-las, dividir as suas tarefas em blocos de tempo pode ser uma opção muito boa para te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva. Por exemplo, se você leva 2, 3 horas para cumprir determinadas tarefas do seu dia,
você organizar essas tarefas em blocos de tempo, como por exemplo, em 45 minutos, em cada 45 minutos, você foca em executar essas tarefas, meio que dividindo elas em pequenas ramificações. Tem uma técnica, inclusive, chamada técnica Pomodoro. Não sei se você conhece. A técnica Pomodoro, basicamente, ela segue essa lógica. Você divide ali o seu tempo, você divide as suas tarefas em blocos de tempo, como, por exemplo, 45 minutos, e você dá um intervalo de 15 minutos nesse meio. Então, você passa ali um tempo executando aquelas tarefas que você precisa executar, e você tem pequenas pausas durante esses blocos para poder distrair a cabeça, para poder renovar a sua energia, o seu foco. Então, essa é uma técnica que ajuda, sim, quanto à produtividade. Você ter esses pequenos intervalos durante esses blocos de atividade. É algo que pode ajudar você a ser mais produtivo, além também de dar para você aquele momento de descanso mental, assim, dentro desses pequenos intervalos que você pode ter. E a terceira e última dica é: tenha uma lista de tarefas organizada. Exatamente. Se você não tem uma lista de tarefas organizada com as tarefas que você precisa fazer, então fica muito confuso você saber aquilo que você precisa fazer. Uma das coisas mais simples que nós podemos fazer é você pegar o seu próprio bloco de notas do celular, ou às vezes um próprio papel também, e escrever quais são as tarefas, as atividades que você precisa executar no dia seguinte ou naquela semana que vai iniciar. Você também pode dividir aqui em dois formatos, como eu acabei de comentar. Você pode dividir essas tarefas, sendo, por exemplo, para o dia seguinte. Então você pode, todo final de dia, ou às vezes no período da noite, você pode ali listar quais são as tarefas e os seus compromissos do dia seguinte, como você pode fazer isso também de uma forma semanal. Eu procuro organizar sempre a minha rotina, a minha agenda de uma maneira semanal. E isso ajuda para que eu consiga ter uma visão mais clara daquilo que eu preciso fazer na semana e as pequenas atividades que às vezes vão surgindo ali, às vezes de um dia para o outro, que são fundamentais, eu vou organizando elas de forma diária. Então, por exemplo, se eu fiquei sabendo hoje que eu preciso fazer uma reunião muito importante amanhã, eu já vou fazer o quê? Eu vou organizar na minha lista hoje que amanhã eu tenho uma reunião muito importante. Então, quando chegar no dia de amanhã, eu vou saber que eu tenho aquela reunião muito importante no meio das minhas atividades já organizadas. Isso faz com que o meu processo de gestão do meu tempo, o meu processo de gestão das minhas atividades, dos meus compromissos, sejam mais organizados. Bom, agora é o momento que você precisa avaliar se essas dicas fazem sentido para você de alguma maneira. E o mais importante, não só avaliar, mas você precisa também praticar, tentar, aplicar, ver se se encaixa com a sua rotina. É importante você sempre testar aquilo que pode funcionar para você. Talvez, pode ser que realmente essas 3 dicas, as 3 não façam sentido para você, mas pode ser que talvez apenas uma possa te ajudar, possa ser útil para você. Então, a questão é que você precisa ver e pensar em qual dica você pode estar aplicando já amanhã na sua rotina e fazer com que você se torne, então, cada vez mais uma pessoa produtiva. E se você gostou desse vídeo, se você achou esse vídeo relevante para você de alguma maneira, se algo que eu falei aqui fez sentido, te ajudou, ou pelo menos deu uma ideia para você de produtividade, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, você se inscreva também nesse canal, porque aqui eu sempre estou trazendo dicas, novidades relacionadas ao mundo dos negócios, ao mundo das vendas e também daquilo que pode te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva e fazer com que você cresça na vida e nos negócios também. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu agradeço muito a você pela sua atenção. Eu te vejo no próximo vídeo e meu muito obrigado.